SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa. Olá, seja bem-vindo a mais um Segue a Pauta, o seu programa Condomínio semanal. Bom, hoje a gente tem um convidado especial aqui e eu, como um boa anfitriã, vou deixar ele fazer a abertura do programa, claro, porque ele faz uma abertura como ninguém. Por favor, Tiago Oliveira, faça as vezes. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Cida. É sempre. Eu não me sinto convidado. Inclusive, estava com saudade de vocês. Nunca mais tinha participado dessas nossas edições ordinárias do Segue a Pauta. Mas não sou eu que você deve dar a palavra. Você deve dar a palavra para ele, que está em terras, que está em região internacional. Um dos nossos correspondentes internacionais, Tiago Correia. Muito boa tarde, meu amigo. Olá, pessoal. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para todos, né? E eu achando que eu iria abrir o Segue a Pauta de hoje, né? Mas, com certeza, com Cida Azevedo aí, doutor Tiago Oliveira, estou sendo muito bem representado, e mantendo a régua. Pessoal, como é que tá? Tudo em paz por aí? A pauta de hoje promete, hein? Aqui tudo em paz, graças a Deus, né? E realmente a pauta de hoje promete e compromete. Podemos assim dizer, né, Com Tiago? certeza. E assim, antes da gente falar sobre a pauta de hoje, óbvio, nós vamos ter que agradecer aos nossos patrocinadores, né, Tiago? Que está sempre conosco, sempre nos apoiando, né? A Safe Group, a Alpex Gás, Pague Seu Condomínio, Lima Soluções Prediais, Live Portaria Remota, Elemac, Prossegue Administradora e Eleal Elevadores. Tiago, chama o tema hoje. Veja, na verdade, eu acho que eu vou, já que ele tá buscando esse nosso protagonismo, eu acho que o Tiago, que você deve sempre chamar para trazer para o nosso espectador, é o Tiago Correia. Amigo, por favor, traga pra gente o tema, pra gente poder começar a desenvolver esse programa de hoje com a sua participação especialíssima. Ai. É muito Tiago, hein? É muito Tiago. Né? Pessoal, então o que temos para hoje é um tema, assim, muito recente, tá? Que está em alta no segmento condominial, mas que devemos conversar e tentar coibir o máximo, tá? No tema de hoje, vamos falar sobre a PL 35333 de 2023, onde a gente fala sobre a coibição das agressões em cima de síndicos e funcionários do condomínio. Com a presença de um síndico experiente aí, Cida Azevedo, e do Dr. Tiago Oliveira, um advogado especializado em direito condominial, vamos explorar um pouco a relevância desse projeto, suas mudanças de propostas e como ele pode contribuir para promover um ambiente mais seguro nos condomínios. Além disso, vamos abordar desafios de enfrentamento por síndicos e funcionários, as responsabilidades legais do condomínio, né, com o propósito do síndico em se proteger, né? E nessa entrevista muito sensacional, muito desse bate-papo, vamos esclarecer dúvidas e conscientizar sobre a importância da valorização, de respeitar o trabalho desses profissionais, nós síndicos, né? E garantir o direito e a integridade física e bem-estar de todos. Então, vamos debater hoje sobre o projeto de lei número 35333, agora de 2023. Vamos lá, Cida Azevedo. Então, né? Tiago, tu já foi agredido alguma vez, Tiago? Conta pra mim. Rapaz, a gente não fala só da agressão física, tá? Sim. A gente fala também da agressão moral, da agressão psicológica, que é muito atuante, é muito presente nos condomínios. Graças a Deus, a agressão física eu nunca tive esse desprazer. Eu acho que porque eu também sou pequeno demais, né? Então, assim, posso passar um pouco mais de fraqueza para o adversário. Mas a agressão mental, tá? A agressão moral, muitas vezes,
Não, porque se tu é pequeno, eu sou o quê? Nanica, né, Anã? Eu prefiro me abster desse comentário. Se abster, né? Mas em cima da agressão, pessoal, a agressão física, não, mas a agressão psicológica, mental, sim. Por sinal, todos os dias, inclusive hoje, a gente tem um histórico que eu falo de forma aberta e genérica, que a sociedade ela tem um pouco de conhecimento sobre os direitos e deveres deles como condômino e das obrigações, direitos e deveres do síndico, né? Falta mais de conhecimento e de clareza até onde vai o direito e o dever do síndico e as obrigações da sociedade, né? Para poder cobrar os seus direitos enquanto condômino, enquanto morador. Hoje mesmo teve uma demanda em um grupo de WhatsApp, onde eu não faço parte de grupo de WhatsApp de condôminos, tá? Não recomendo nenhum síndico a participar. E daí mandaram para mim alguns prints que a gente, felizmente, faz um trabalho a contento e alguns condôminos se tornam amigos, né? E daí esses prints chegam, e daí chegou uma condômina, fiquem pasmo, tá? Questionando no grupo de moradores que falou comigo há 15 dias no WhatsApp, ela mandou uma mensagem no WhatsApp e eu não respondi. Mas só que eu li a mensagem dela e a fala dela era que o ar-condicionado do vizinho superior estava fazendo muito barulho e que eu não tomei nenhuma providência e que isso era um absurdo, que o síndico estava gerando um descaso dentro do condomínio, onde como se eu fosse o responsável de interferir nessa relação interpessoal entre condôminos, né? Então, assim, é muito delicado. Aí já vem um outro condômino no grupo que causa aquele efeito lagartixa que eu falo muito sempre, dizendo que o condomínio tá abandonado desde a gestão anterior e faz aquele tumulto dentro do condomínio. Aí a gente entra no grupo do condomínio, Cida, e faz um relatório de prestação de contas, onde a gente já dá isso todos os meses, mas só que o condômino ele tem preguiça de acessar os aplicativos de transparência para saber a situação financeira do condomínio. Então ele não quer saber para onde o dinheiro está indo, mas a gente está ali informando, mas assim, a preguiça e o desinteresse de buscar as informações é mais cômodo para que o condômino solte uma falácia num grupo de WhatsApp, desmerecendo, tentando desqualificar o serviço do síndico. Então isso não deixa de ser uma agressão. É verdade, Tiago. Isso que você pontuou aí é uma vivência nossa diária, né? E assim, eu também não faço parte de grupos de condôminos, Tiago, porque também, se a gente fizer, a gente não tem paz, é uma coisa que tira a nossa paz, então eu realmente também não faço. Tem alguns grupos de aviso, onde ali a gente interage com algumas informações, com o que está sendo feito no condomínio, com as informações de prestação de contas e tudo mais. Mas, assim, Tiago, assim, eu acredito que o agravamento dessas agressões, dessas falas, dessa vivência nossa no dia a dia, né? É muito mais da desinformação do condômino, que não busca a informação, né? Bem como também da impunidade. Nosso país, a gente pode dizer que ele é um país da impunidade em vários casos, né, em várias situações. Eu vivi recentemente uma situação de um condômino que estava com a porta, ele trocou a porta do apartamento, do Tiago. Trocou a porta do apartamento e disse que foi um síndico anterior à minha gestão que autorizou. Aí eu perguntei qual foi o síndico. Aí ele disse, eu não lembro. Eu digo, bom, só teve fulano, ciclano, beltrano e beltrano. Só teve 4. Uma das 4. Não lembro. Então, se você não lembra, então você vai ter que retirar a porta. A não ser que você me mande um comprovante de autorização, como foi autorizado, então não tem problema nenhum. Mas se o senhor não tem, o senhor vai ter que trocar a porta. Porque você é irresponsável, só você que chegou agora, que está querendo tomar posse, mandar no prédio, não sei o quê. Aí eu tive que ir lá no artigo, buscar no Código Civil, mostrar para ele o porquê que ele estava errado, o porquê que ele não podia fazer a troca de porta, explicar tudo direitinho. Aí deixei ele soltar todos os cachorros em cima de mim. Depois que ele soltou todos os cachorros, eu digo, eu entendo perfeitamente a sua questão, mas o fato é que o senhor está errado por essa razão dentro do Código Civil, assim, assado, e o senhor está errado porque o senhor está querendo culpar alguém que não quer apontar quem foi. Então, se o senhor me apontar quem foi, ela vai ser responsável para trocar sua porta.
Aí eu dou todo apoio pro senhor. Aí ele ficou de mansinho, de boazinha, hoje ele tá me tratando super bem, mas assim, a primeiro momento ele veio com uma agressão assim fortíssima de palavras, de fato, assim, de formas até humilhantes. E a gente muitas vezes tem que ali diminuir ali, botar um passo atrás, respirar, porque não é fácil também, a gente é ser humano, né? Tem sangue nas veias correndo. E aí a gente respira, segura e vai. Mas assim, eu acredito Mas que... então, Cida, isso aí é justamente por conta da falta de conhecimento que eu acabei de alegar da sociedade. Exatamente. Na verdade, a sociedade condominial acha que o síndico é um funcionário, é um cacho, é um ditador, você está entendendo? Que está ali e pode ser tratado de qualquer forma. Eles não entendem que somos pessoas eleitas em assembleia para representar a coletividade. A gente está ali para representar o interesse do CNPJ do condomínio, para que ele possa chegar na casa dele e ter o melhor clima possível, você está entendendo? Então, assim, a forma de falar, a forma de agir é que dita a forma do trabalho, né? Agora, doutor Tiago, eu vou chamar doutor para diferenciar os Tiago hoje, senão eu vou ficar meia doida, viu? Já sugeri que toda vez que ocorresse isso, nos chamassem pelos sobrenomes, Carvalho e Correia. Mas aí Fica a gente esquece. fica até mais tranquilo, Esquece, né? Mas tudo bem, fica à vontade. Vamos lá. Ou então Correia e Carvalho, né? Dá até uma razão social de sociedade. Quem sabe, eu não tenho, eu não tenho capital para isso, meu amigo, infelizmente. Então, doutor Tiago, me fala um pouco sobre essa PL, né, que está sendo alterada. Ela vem do Código Penal, do artigo 61, né, da lei. Deixa eu anotar aqui. É o decreto-lei. Isso é o decreto-lei 2848, Isso. que na verdade é popularmente chamado como Código Penal, né? Nada mais do que isso. Exatamente. Então, ela vem com alteração aí no artigo 61, né? Para incluir a questão das agressões e agravar as penalidades para síndicos e funcionários. Então, assim, como é que o senhor vê, qual o benefício que o senhor vê com essa mudança, com as mudanças propostas, né, para o condomínio, para o síndico e para o funcionário? Porque a agressão, muitas vezes, não vem só para o síndico. Claro. Às vezes é o colaborador que está ali na portaria, que é agredido, é humilhado, é destratado, né? Então, não deixa de ser uma agressão também. Então, é tanto que, assim, nos meus condomínios que tem portaria, eu tenho uma câmera com gravador, com voz. Aprendeu exatamente, fácil, para essas situações, exatamente, a gente saber... quem foi que agrediu primeiro, se foi o morador ou se foi o porteiro, né? Então, enfim, mas me fala um pouco, doutor Tiago, sobre isso, o que é que você vê aí, quais são os horizontes que você vê com essa mudança? Bom, vamos lá, superado, né, esse primeiro desabafo desses síndicos tão atuantes do mercado, vocês conseguiram perceber que a tensão ela está no ar, né? Mas não é para menos, tem tudo, não tem um pouquinho de cada coisa que vocês falaram, não. Tem muito de tudo que vocês acabaram de falar. E a gente tem uma mistura muito grande de sensações. Você tem o conhecimento, você tem a questão da ausência do conhecimento, você tem a questão da própria falta de educação, você tem a questão do comodismo, que ninguém falou aqui, né? Que é achar que realmente todos os problemas que existem na esfera condominial são de responsabilidade do síndico. E você esquece simplesmente que existem relações diretas entre condôminos, entre moradores, entre vizinhos, que não são da esfera de atuação do síndico. E ele não pode ser responsabilizado por isso, né? Então, tem gente que entra no condomínio e acha que a partir dali o concierge dele é o síndico. E aí ele não mexe mais nada, ele não fala com ninguém. Então, ele tem lá um cidadão a seu bel prazer 24 horas por dia, é claro, né? Porque, afinal de contas, eu pago o condomínio e eu pago o salário do síndico, então ele tem que estar lá 24 horas por dia. Então, são essas visões deturpadas que acabam levando a um agravamento de situações e de contatos diários e que acabam por levar a necessárias modificações da legislação, como essa que nós vamos discutir aqui hoje, que ainda está na sua fase inicial, né, que é o PL 3533, que, de fato, como é um PL ainda desse nosso ano de 2023, ainda está na sua fase inicial, a tramitação legislativa
mesmo sendo de competência inicial do Senado, ele ainda vai para, tá nas suas primeiras movimentações. E veja, e já faço um comentário, né, Tiago? Já faço um comentário. Primeiro, ela tem uma modificação, ela causa uma modificação no artigo 61 do nosso Código Penal, mas tão somente para fins de agravar a dosimetria da pena. O que é isso? E aí, mesmo a gente sempre conversando aqui diretamente para os síndicos, a gente tem que trazer o conteúdo de maneira clara. Sim. A gente não vai aumentar objetivamente a pena, sabe, Tiago? O objetivo desse projeto de lei, ele é tão somente que o magistrado, na segunda fase, né, quando ele vai aplicar a sentença condenatória criminal, ele utiliza esse parâmetro para poder atenuar dentro daquele limite de penas, para ele tentar, e legalmente falando, puxar para que seja aquela máxima pena dentro daquele intervalo que é fixado no tipo penal específico. Entendeu? Então veja que, na verdade, ela simplesmente fala de circunstância agravante quando você praticar o crime contra professor ou outro profissional da educação no exercício da função ou em decorrência dela. Isso já é a linha M. E na N, você tem contra síndico ou funcionário de condomínio no exercício da sua função em decorrência dela. Então aquela fala inicial de Cida, Tiago, quando diz que as agressões elas são tanto proferidas em desfavor do síndico quanto também do seu funcionário, essa alteração legislativa ela foi muito feliz quando ela estende também essa agravante em desfavor também dos funcionários. Então vejam, não temos um novo tipo penal, tá? Nós não temos um novo tipo penal. O que o artigo 61 traz são só as possibilidades de agravar. Então, seja qual for o crime. E aí a gente vai falar um pouquinho mais dos tipos penais, dos tipos penais em espécie. E vejam, eu não sou profissional especialista em direito penal, em direito criminal, tá? Mas a gente tem que acabar flutuando um pouco por essa matéria, porque a gente faz essa consultoria diária para os síndicos. Então, por exemplo, se você tem lá um crime de difamação, né, que está lá no 139, que você tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então o magistrado, quando vai aplicar a pena, ele fica, então eu tenho o tipo objetivo, que é a difamação. Foi configurada? Foi. Não vamos entrar no mérito do que é difamação. Tá, então eu posso imputar uma pena entre 3 meses até 1 ano. Calma, você tem alguma... Ok, então essa é a pena direta. Então você tem ele é réu primário? Tem alguma outra questão que atenue? Não tem. Ok, então vamos olhar as agravantes. E é aí que entra a alteração legislativa do PL 3533. Quando ele fez esse ato difamatório, ele praticou isso em desfavor do síndico. Até então, você não tinha nenhum elemento agravante. Então, a partir de agora não, leia-se. Se o PL evoluir e virar um projeto de lei, uma alteração legislativa que venha a inserir esse inciso, a linha N, no artigo 61, então o magistrado necessariamente, quando olhar esse tipo e verificar de 3 meses a 1 ano, ele já vai ter um elemento, já vai ter uma obrigatoriedade de levar essa pena. Bom, ele já não vai poder fixar ela praticamente em 3 meses. Então ele vai ter que necessariamente tentar puxar para um elemento que agrave, porque aquela conduta dele objetivamente está agravada na lei. Então esse, de maneira bem genérica e objetiva, é o propósito do PL 3533. Tá? Perfeito. Então primeiro vou fazer esse primeiro comentário para a gente ir evoluindo aos poucos. E devolver para você, claro, para outras considerações. Não, eu acho perfeito, assim, essa atenuância, né? Porque aí se a pessoa... O agravante. O né? agravante, Isso, né? o agravante. Porque assim, se ele já tem... Aí eu acredito que se o condômino já tem um currículo de fazer comentários ou sugerir que a gestão está fazendo... Está fazendo coisas erradas sem ter uma prova, sem verificar. Administrativa. Na verdade, ele já vai ter um pezinho ali atrás que ele sabe que ele vai correr um risco muito sério. Eu vou sugerir que a gente converse abertamente, inclusive usando termos bem diretos, porque o que a gente mais vê toda hora é você deixar nuvens no ar de que o síndico tá roubando,
que aquela administração está praticando ilícitos, entendeu? E desvios. Então, isso assim, é diário. vamos dar o nome, vamos dar o nome correto às situações, porque atos de improbidade fica um termo muito rebuscado para a gente tentar esconder o que as pessoas querem dizer. Não, né? e a Querem verdade dizer. é essa mesmo. A gente é comum em grupos de condomínio. Porque tipo, eu fiz a prestação de contas recentemente num condomínio, né? E na prestação de conta tinha lá alguns fichários que eu comprei, obviamente, para organizar a documentação do condomínio. E que, inclusive, é uma obrigação do síndico que está lá no 1348. Né? E aí, o que acontece? Um cidadão no condomínio vai dizer... foi lá na internet, buscou o valor de um fichário, não sei qual marca, não sei qual modelo, não sei de onde, na internet, R$38, e a gente comprou na Calunga por 42, alguma coisa assim, ou foi 49, alguma coisa assim, porque é diferente você comprar na internet do que você comprar na loja, né? E aí ele disse, como é que pode isso? Pra que isso? Né? O que vocês acham? Então, assim, eu simplesmente me ignorei, fiquei ao meu canto e disse, lá tem a nota, tem onde comprou, tem os fichários, está lá para ele tirar as provas, então se ele quiser que ele desça, que ele vá lá, eu não vou perder meu tempo com isso. Mas isso chateia a gente, que a gente está ali fazendo um trabalho sério, procurando fazer da maneira correta, procurando organizar a documentação para quando a gente chegue, procure e tenha uma fiscalização, qualquer coisa, a gente saiba onde encontrar de maneira fácil, para vir um infeliz, eu posso até dizer assim, que não tenha o menor conhecimento, para questionar algo que ele também não está ali e não tem interesse de saber. Apenas de jogar ao vento as dúvidas, né? E a ponto que alguns moradores chegaram para mim no dia seguinte ao ocorrido e dizer, olha, Cida, eu vi o comentário, mas assim, fique tranquila porque a gente está aqui, a gente acompanha seu trabalho, a gente está vendo, não fique triste, siga firme, siga forte, que você faz um excelente trabalho, obrigada. Mas assim, de qualquer forma, a gente fica triste, a gente fica magoado. Dolorido, né? Então, assim, eu acredito que diante de uma situação dessa, ele já começa a pensar duas vezes se vai fazer isso ou não. Mas vamos lá. Essa fala desse condômino pode confortar a você. Mas essa fala desse condômino, ela tem que ser pública no grupo. Tem que ser pública lá onde deu a origem a essa Mas não, ele conversa. falou no grupo mesmo, exatamente. Falou? Então Falou já aí alivia, né? Não, ele falou no grupo geral sobre a situação. A que veio falar comigo não falou no grupo, ela falou comigo particular. As três falaram comigo particular. Sim. A que foi falar com você, ela tem que falar lá, os condôminos que tá vendo que o seu trabalho é transparente, é legal, é correto, eles têm que se pronunciar. Porque fica aquele efeito danoso, minoritário dos condôminos que estão insatisfeitos, ou seja, estão querendo alguma coisa, algum interesse ao seu pessoal. bem umbigo. Isso, você está entendendo? E todos os outros ficam calados. Mas voltando aqui para a pauta, a gente está falando da PL 3533 aí que está em discussão, mas lembramos que a PL já é o extremo, né? A gente saiu da esfera condominial, da base legal de convenção e regimento interno, que a gente também tem N punições, né? E eu queria ouvir do doutor Tiago Oliveira a questão de, além do projeto de lei, doutor, existe alguma outras medidas que o síndico ele pode se tornar para se proteger dessas agressões? Sei lá, uma medida agressões protetiva. E ameaças, isso. Vamos lá, Tiago. E a gente tem que fazer esse corte, né? Esse corte aqui na informação. A gente começou discutindo aqui tão somente uma proposta de alteração legislativa para agravar ainda mais determinada conduta que seja tipificada, né, que esteja descrita no Código Penal, para que você possa aumentar a possibilidade daquela pena pré-definida. Só que quando a gente está falando isso, como o Tiago bem falou, a gente está falando das questões eminentemente penais, tá? De natureza penal. A gente não pode esquecer que nós temos também todo o plexo de normas civis, né? E várias delas já constantes na convenção e no regimento interno, e no próprio Código Civil também, que rege, né, essas relações de natureza pessoal.
Além disso, independente de estar previsto na convenção e no regimento, a gente tem que fazer uma total separação, porque ofensa à personalidade e indenização por ofensa à personalidade, ou seja, ofensas que atinjam a moral da pessoa, elas possuem uma proteção constitucional. Não é? E aí a famosa ação indenizatória por danos morais, né? Onde primeiro se fala isso na legislação, é no ápice da nossa legislação, que é na Constituição Federal. E aí, do mesmo jeito, nós temos dispositivos no Código Civil que regulam essa possibilidade, e cada vez mais a Convenção e o Regimento trazem de maneira bem clara, de certo até não seria necessário, tá, Tiago? Mas a gente também tem todo um sistema indenizatório caso essas ofensas tenham a possibilidade de atingir a moral do síndico. Ponto. Fazendo uma pausa dessa análise da legislação civil, a gente também tem que lembrar que o próprio Código Penal traz em 3 artigos específicos também os crimes contra a honra. Isso. Então você tem a possibilidade e a real probabilidade de ter que responder na esfera civil pela mesma agressão, e essa agressão também tem uma repercussão criminal. Não é? E aí a gente tem muito essa utilização diária, tanto lá no artigo 138, que define a questão da calúnia, o 139, que trata a questão da difamação, e o artigo 140, que traz também a questão da injúria. Isso. Então, assim, a gente tem... eu acho que você fez um comentário que eu não gosto de concordar, não concordo muito com ele, porque você fez um comentário, Cida, de que, de fato, o Brasil é o país da impunidade. Regra geral, não. Regra geral, nós temos um sistema legislativo bem amarrado. Agora, por vezes, o que falta é conhecimento e você levar o enfrentamento àquela situação. Aí, assim, concordo com você que as amarras podiam ser menores, tá? Para que você pudesse chegar ao objetivo almejado. Mas você, aí é uma outra discussão, a discussão maior que a gente pode ter aqui. Mas, por exemplo, eu tô te falando aqui que então você tem proteção da Constituição para determinada conduta, você tem proteção no Código Civil e você tem, no mínimo, só em crimes contra a honra, você tem, no mínimo, 3 dispositivos que podem regular essa situação. Então, você sabendo operar esses artigos e utilizar esse sistema, você pode colocar o condômino, agressor, ou prestador, ou simplesmente o passante, né, o visitante, em péssimos lençóis. Então, a gente tem que fazer isso. Agora, é claro, tem que fazer isso com muita consciência, com muita tranquilidade e de forma muito objetiva e clara, para também não transformar o condomínio sempre digamos assim, num saco diário de problemas dessa ordem. Problemas, exatamente. Eu acredito que, assim, há ultimamente, a gente pode dizer assim, nos recentes casos, né, as agressões em condomínios, eles aumentaram muito. 90% nos grupos de WhatsApp. Os infelizes grupos de WhatsApp. Eu acho que o bom síndico que estiver nos assistindo, e me permita interromper você, sigam esse conselho desses 2 síndicos aqui atuantes. Não participem diretamente em grupos de WhatsApp. A ideia inicial de difundir a informação foi boa, um grupo de avisos. Tá? Foi boa, mas utiliza como grupo de avisos fechado, tá? Só você fala. Fechado, exatamente, que você já elimina muita situação. Você não tem como impedir, agora mesmo, antes de vir pra cá, eu tava respondendo uma consulta de um síndico, Thiago, porque na verdade o pessoal colocou um vídeo falando mal dele num outro grupo, que não é o grupo do condomínio, foi um grupo que os opositores, né? Todo condomínio infelizmente tem isso, né? E aí ele nos solicitou uma providência, uma providência para tomar uma medida efetiva contra um vídeo, né, uma mensagem que foi postada. E aí o que a gente perguntou? Eu disse, calma. Primeiro, tá qualificado como calúnia? Não. Tá qualificado como difamação ou injúria? Porque pode ser que não esteja. Né? Pode ser que não esteja. Não, ok. Então vamos eliminar a repercussão criminal no primeiro momento. Você se sentiu ofendido?
ofendido o suficiente a, de fato, a lhe causar vergonha, apatia ou situações dessa natureza, para a gente poder qualificar essa conduta como uma ofensa, né, à sua personalidade. Então, isso tem que ser dito. Porque senão, se não for o caso... Agora, o síndico, e Tiago, e vocês sabem muito bem disso, tem que estar preparado para escutar as críticas. Ou isso ficou na esfera da crítica. Então, a gente sabe que é uma... Outra pergunta, doutor, que eu acrescentaria aí é fazer... Tem algo de verdade nesse vídeo que possa lhe comprometer? Porque muitas vezes a gente está falando em defesa do síndico, né? Mas exatamente. A gente sabe que existe uma atuação também danosa por parte do síndico. Então, exatamente. muitos dos síndicos se sentem prejudicados, perseguidos por situações realmente de gestão. Eu não vou usar mais a palavra improbidade administrativa, não, mas eu vou falar uma falta de transparência, uma falta de comunicação assertiva. Perfeito. Uma falta de conciliação, você está entendendo? Uma falta de humanização por parte do síndico. Então, assim, tem várias situações. Está muito claro para mim aqui hoje, Tiago, um fato que aconteceu semana passada com a síndica profissional próxima, em São Paulo, que ela era moradora. E como moradora e participante do Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, ela fazia parte do Conselho Fiscal. Então, ela fez uma ação que chegou à destituição do síndico, certo? Ela achou N situações contra o condomínio, desfavorável ao condomínio, as finanças do condomínio, contratos, para você ter uma ideia, ela encontrou contratos vitalícios de empresas com o condomínio, não existe isso em lugar nenhum do mundo, só lá no condomínio dela existiu. E daí, na sexta-feira, ela estava fazendo uma atuação seguindo a convenção e o regimento interno, e esse condômino agrediu, certo? Agrediu. Então, fisicamente, aí a gente volta para a PL 35 e 33, certo? Uma agressão física. Agora, pasmem, vê onde consegue chegar uma situação dessa de agressão. Ela simplesmente estava fazendo as suas funções como síndica, tá? E se tornou uma coisa pessoal, saiu da esfera profissional, onde o esposo dela, defensor da pessoa dela, mulher, esposa, mãe, tentou agredir o cidadão, você está entendendo? Então, assim, vê a proporção que a gente pode levar, uma falta de transparência, uma falta de conhecimento, uma falta de humanização por parte do síndico. Você está entendendo? A gente fala de direitos e deveres, mas a gente tem que abordar sempre a atuação do síndico, é o papel do síndico, é o conhecimento dele, é para que ele está ali, ele precisa saber qual é a real função dele ali. Você está entendendo? Então, e essa falta de tolerância que a gente está enfrentando hoje na sociedade está fazendo com que aumente, Tiago e Cida, os números de violência. A gente está falando, você falou de 90%, eu não tenho números próprios, mas ultimamente a gente quase de 2 em 2 meses a gente vê uma agressão física. Sim. A gente vê agressão física à mulher, a gente vê agressão física a um senhor maior, você está entendendo? A gente vê todo tipo de agressão e agora estourou para agressão física. Tiago, eu concordo com você que a gente também está precisando continuar, tá? E você é um vetor nesse mercado. A gente está precisando continuar o processo de profissionalização dos síndicos. Sim. Tá? Isso aí eu acho que a gente não discute. Né? A gente não discute. Tem muito síndico ainda brincando de ser síndico. Né? Brincando de ser síndico, querendo aprender a fazer gestão condominial na prática. Né? E aí acaba comprometendo, além de maus profissionais que nós temos em todos os mercados. Tá? E aí o mercado por si só vai dando conta. Vai dando conta por si só. Mas as pessoas, elas andam e aí é totalmente injustificado. As agressões e as agressões verbais gratuitas que eu vejo diariamente, elas são totalmente injustificadas. Porque é muito simples. É muito simples. Se você tem... E é por isso que eu digo a você, Cida, e vou insistir nisso durante todo o nosso programa, que o sistema ele se completa. Porque Tiago mencionou, se você tem atos de má gestão,
Ora, o Código Civil tem dispositivos que inclusive dizem que simplesmente, sem qualquer... se não administra convenientemente, você pode propor a destituição. Então você tem o caminho legal de fazer, isso. Então, a gente não adianta, você não pode ficar ofendendo a honra. Não, você tire, você provoque, você destitua. Né? Você destitua. E aí eu também não estou fazendo aqui uma apologia a essa onda indiscriminada de destituições que só causam perturbação do dia a dia, da vida condominial. Mas você tem dispositivos, então, transparência. A transparência é o quê? É fundada numa má prestação de contas? A transparência é baseada nisso? Ou você quer que... Ou a transparência é fundada, o seu comentário no grupo do condomínio é porque você quer que a cada passo meu eu faça uma prestação de contas individualizada para você. Exato. Então, onde é que está o problema? Não é? Então, onde é que começa, de fato, a ausência de transparência ou a ausência de não atender aos seus requisitos, a seus interesses de maneira diária. Isso. Né? Diária. Isso. E aí eu vou acabar recaindo naquela situação que, de fato, o síndico acaba trabalhando exclusivamente em favor de um condômino. Isso. Então, assim, é muito, né? É uma questão muito complexa, né? Essas questões que a gente tá colocando aqui. O meu papel aqui é tentar trazer luzes legais para a situação e informar que, seja o síndico ou seja o condômino, a gente tem que ter aqui uma linha de respeito para que você não incida nem num tipo penal, nem numa indenização, nem numa questão que resvale numa indenização civil, tá? Então, esse é o ponto de reflexão. Eu vou contar rapidinho aqui um caso que aconteceu esses dias comigo. Estou eu em casa, muito bem tranquila, final de semana, um sábado. E aí eu recebi uma ligação. Assim, sábado em casa, tranquila. Sábado em casa, bem tranquila, porque eu desliguei, botei o botãozinho do off e desliguei lá. Acontece, Thiago, a gente às vezes faz isso, né? A gente precisa respirar, pelo amor de Deus. Então, aí, de repente, eu recebo uma ligação de uma pessoa falando comigo: oi, tudo bem? Eu sou fulano, moro no prédio tal, e eu queria uma proposta de síndico profissional e recebi o seu contato. Eu disse: que legal, me fale um pouco sobre o seu condomínio. Aí ele começou a falar algumas coisas, aí eu perguntei se já tinha síndico profissional no condomínio, qual era a experiência que tinha tido, enfim. Aí, conversa vai, conversa vem, descobri que o síndico lá era um síndico orgânico e que ele estava querendo sair do síndico orgânico para o condomínio contratar um síndico profissional. E aí ele disse que era da turma do contra desse síndico e que, inclusive, esse síndico já tinha levado uma agressão de um murro na cara de outro morador, enfim, e que ele era o tipo de pessoa que, como é que chama? Que gostava de empurrar as coisas de goela abaixo para o condomínio aceitar. Aí eu disse: me fale alguma coisa que ele fez que você considera que foi feito de goela abaixo. Aí ele assumiu e logo de imediato ele contratou um advogado. Aí eu disse: foi o que mais? Aí ele disse: não, e mudou a administradora. Eu digo: aí foi. Eu disse: olha, o artigo 1348 do Código Civil, ele diz que o síndico pode... Aí eu comecei a explicar para ele que o síndico pode sim contratar um jurídico para assessorar, uma assistência técnica especializada de engenharia para assessorá-lo. A administradora, ele não precisa passar por uma assembleia, a não ser que esteja na convenção que tem que passar para a troca de administradora ser feita com a assembleia. Enfim, comecei a explicar para ele. Então, passei uma tarde conversando com ele, explicando tudo o que o síndico podia fazer e o que não podia. E ainda justifiquei para ele o seguinte: olha, imagine, esse síndico aí já levou um murro na cara, já levou agressões, já fez isso, já fez aquilo, e com um jurídico do lado. Imagine se ele não tivesse um jurídico do lado. Aí ele parou e disse: você tem razão. Aí ele disse: então, eu tô aprendendo muito com você. Eu disse: você vai aprender mais assistindo Segue a Pauta. Aí passei para ele o link do programa, né? E assim, acabei ganhando um amigo, né? Foi feita a assembleia, que ele queria lá, me pediu algumas opiniões, algumas sugestões, eu dei para ele. E foi feita a assembleia, não foi aprovado o síndico profissional. Aí eu disse: não foi aprovado por valor. O que foi? Porque o Código Civil, ele diz que o síndico pode ser morador ou não. Carinhosamente, a gente chama o síndico não morador de síndico profissional. Mas pode ser eleito a qualquer momento.
Não precisa aprovar, né? Não precisa aprovar. Elege ou não elege, né? Elege ou não elege, né? Aí ele disse, mas assim, o pessoal não aprovou por causa de orçamento. Eu digo, tá certo. Então, tudo bem, mas que pode. Não precisa ir para a Assembleia isso. A gestão atual não precisa dizer, eu quero sair e ficar síndico profissional. Ele não pode fazer isso. A decisão realmente é do condomínio. Vê outra situação do condômino. Não vai contratar um síndico profissional porque não tem recurso, não tem a previsão orçamentária não comporta. Não sabe o condômino que o síndico profissional, uma das vertentes da atuação do síndico profissional é a redução de custo operacional do condomínio, a revisão de contratos, é contratar empresas que realmente prestam bom serviço com um valor justo, você está entendendo? Porque a gente vê empresas achando que condomínio é a galinha dos ovos de ouro, vai lá e ganha aquele dinheiro e no mês seguinte quer voltar, e fica esse ciclo vicioso. E a contratação do síndico profissional, uma das levas, uma das vertentes, é justamente essa, né? Redução de custos e a valorização do empreendimento. Né? Então, principalmente não paga hoje, a valorização, não paga hoje, né? mas vai ser tudo analisado e se paga. E até para contribuir, aí vejo como o tema é rico, né? O que fomentou o tema inicialmente foi uma questão de um projeto de lei. Então a gente já passou pelo projeto de lei, já falou da sua repercussão dentro do condomínio de maneira objetiva, mas que existem diversos outros mecanismos para poder regular quaisquer agressões em desfavor do síndico, e não só do síndico, né, do síndico, do seu funcionário, e também quaisquer situações praticadas pelo síndico também, né? A questão de via dupla. E também a gente não pode esquecer, eu gostaria de aproveitar também e dizer que para esse condômino, aí sim, é uma questão objetiva, né? Para o síndico com atos de má gestão, aplica-se a questão da destituição, né? Pela não administração de maneira conveniente. E para o condômino, eu quero também relembrar vocês, eu sei que vocês dois síndicos experientes sabem, mas também existem medidas pesadas, específicas, que podem ser implementadas em favor do condômino. Era isso que eu ia perguntar. Esse que acaba tendo esse viés aí de antissocial. Então a gente tem dispositivos no Código Civil lá no 1337, no parágrafo único, que inclusive impõe uma multa pesada, uma possibilidade de uma multa pesada, claro que exige o quórum qualificado, né? Já falamos isso no momento jurídico aqui, no episódio no momento jurídico aqui do nosso Segue a Pauta. Isso. E oriunda desta conduta, dessa reiterada conduta, também a possibilidade de retirá-lo do próprio condomínio, né? Através de uma ação específica. E também até sugerimos daquele mesmo programa a possibilidade de se ingressar com ação de tutela específica para coibir determinados atos desse condômino em desfavor do membro da administração, de qualquer pessoa. Então veja como você tem uma série de elementos para poder literalmente cortar essas condutas danosas. Eu vou até riscar aqui pergunta, porque essa já está respondendo. E uma propriamente não tem ligação com a outra, né, Tiago? Só, mais uma vez, provando que o sistema já encontra-se devidamente guarnecido. Talvez o que falte seja exatamente o fomento dessas informações e, efetivamente, a execução dessas medidas. As penas, as sanções e as condutas disciplinares, elas têm que ser aplicadas com excelência. Fazendo isso, com certeza, os bons exemplos nos mostram que nós temos uma tendência de apaziguamento das relações dentro do condomínio, para pelo menos elas sejam tomadas e tratadas com mais respeito. Tá? Sim. Tiago, o que é que você, assim, em prática, né, o que é que você faz, o que é que você tem feito para reduzir os conflitos dentro do condomínio? Porque a gente sabe que não são poucos. Sim. Perguntando para você. Como sua experiência, né? Foi para você. Eu disse Tiago, não disse doutor. Eu não sou gestor em condomínio, não, amigo. Então eu não tenho. As minhas condutas são só para resolver a situação, para equilibrar os pesos. Já é depois. Ciro, então, uma boa fala, tá? Uma boa pergunta para você que você me fez agora. O que é que a gente vem fazendo para mediar conflitos?
assim, não só mediar conflitos, porque mediar conflitos já é um instrumento, né, de uso quando já tem um sinistro, uma situação indigesta. Então a gente já usa técnicas específicas para mediação. Mas eu Isso. falo assim, eu vou amplificar a tua pergunta para dicas assim efetivas, tá? Que o síndico ele pode tomar na sua gestão. Uma delas é promover uma comunicação aberta e transparente, tá? Uma outra é estabelecer regras claras de convívio do condomínio, garantindo um bom tráfego entre os condôminos, tá? Investir em segurança, tá? Câmara de monitoramento não é um capricho, é uma necessidade e hoje em dia eu posso dizer que quase que uma obrigação, né, para o condomínio manter uma postura imparcial e transparente, tá? Nessa gestão. Ou seja, só a questão da postura, o síndico ser imparcial, ele já resolve muitas situações, né? Estimular a participação de moradores nas assembleias. Hoje a gente tem uma evasão muito grande de condôminos de participando em assembleia, você está entendendo? Na correria do dia a dia, poucos conselheiros fiscais fiscalizam as contas do condomínio, poucos conselheiros consultivos querem participar do dia a dia ali da gestão do condomínio, discutindo até em tomar uma decisão mais assertiva em alguns pontos, você está entendendo? Então, estimular a participação é muito, muito importante. Incentivar a participação do conselho, que dá um complemento disso, né? Ou seja, se já tem uma ausência do conselho, a gente tem que chamar pessoas, a gente precisa chamar aqueles condôminos que hoje a gente diz que é do contra, da oposição. O síndico, ele não pode ver essa pessoa, esse condômino como uma pessoa do contra. Eu falo muito claro que pessoa jurídica não tem sentimento, tá? Então, a gestão do síndico ali, ele tem que se colocar como uma pessoa jurídica sem sentimento e alguma coisa está acontecendo para que alguns condôminos fiquem da oposição. Então, se junta a eles, mostra os números do condomínio para eles, chama eles para que eles possam participar da gestão, chama eles para que eles possam participar dos conselhos. Você está entendendo? Isso. Talvez essência de informação que eu repito que já falei hoje, leva essa insegurança, essa falácia em grupos. Você está entendendo? Oferecer canais de comunicação é uma outra situação, né? Portais de transparência, gerar um arquivo PDF, dar para o conselho ali, o grupo do conselho, aquela despesa semanal. Eu, particularmente, eu adoto nos condomínios que eu estou síndico, toda segunda-feira é dia de pagamento. Se eu tenho um pagamento na quinta-feira, eu já antecipo ele para segunda-feira. Na segunda-feira se lança e já paga tudo, tá? Sempre em conjunto com outro condômino, membro do conselho, ou subsíndico, presidente do conselho. Então já dá para esses moradores, já dá para esse conselho aquela relação de despesas. Mostra para eles para onde está indo o dinheiro dele. A gente sabe que eles não estão querendo olhar aplicativo, né? Isso. Aplicativo hoje, o pessoal fala, eu tenho um aplicativo no meu condomínio. Amigo, mas é burocrático, você tem que entrar no app, você tem que buscar a função, você tem que ir lá para o financeiro, você tem que olhar a pasta. E ninguém hoje em dia faz isso. Então entrega no WhatsApp dele, entrega fácil na mão dele. Ele já tem preguiça de ler, ele já tem preguiça de buscar. Então, assim, são coisas que favorecem a gente no dia a dia, você está entendendo, da gestão condominial. Então, são coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia e, lembrando, faça uma gestão para o CNPJ do condomínio, para 100%. Não faça uma gestão para um grupo de condôminos interessado a fim próprio, né? Esse tema leva muito a gente a falar dessas situações de violência, leva muito a gente a falar sobre corrupção no segmento condominial, que é um outro tema muito em pauta que a gente vai trazer aqui no Segue a Pauta. Sim. Tá? A gente precisa exterminar esses pontos de gestão e profissionalizar a função do síndico. A gente não quer regulamentar a profissão do síndico, a função síndico. A gente quer que ele suba esse nível de responsabilidade e de profissionalismo para que ele possa entregar o máximo de conteúdo, o máximo de prestação para aquele condômino.
para aquele condomínio que já está lhe contratando, tá? Visando uma imparcialidade, visando conhecimento, visando várias ferramentas para favorecer o dia a dia e valorizar o empreendimento dele. Então, são coisas que a gente precisa levar para o dia a dia do segmento condominial e especialmente para aqueles condomínios que a gente está na gestão. Eu costumo dizer que a gente, quanto síndico, Tiago Carvalho e Tiago Oliveira, e Tiago Correia. Não, chama lá de doutor, né? Chama lá de doutor, né? Não chama mais de Tiago. Então, assim, eu costumo dizer que a gente, quanto síndico, a gente tem um papel quase que de pedagogo. Porque a gente é obrigado, muitas vezes, a ensinar. Pedagogo é um termo mais evoluído, né? Para não dizer, né? Mas assim, é porque, né, eu digo pedagogo porque a gente tem que usar de muita pedagogia mesmo para ensinar, sabe? Não basta só chegar e dizer assim que A mais A é a A. Não, tem que dizer, porque o A primeiro, junto com o mais e mais, o A vai fazer o AA, vai ser igual ao A. Tem que desenhar muitas vezes para o condomínio entender. Então, assim, é um papel que chega até muitas vezes a ser cansativo para a gente. Por exemplo, quando eu assumo um condomínio logo de início, eu tenho que ir lá, ver o regimento, ver as áreas comuns, o que é que usa, o que é que diz aquelas áreas comuns, fazer cards, mandar para eles orientando, fazer placa para colocar no condomínio, para evitar os mimimis, para evitar, porque eu recebi multa disso, ou advertência daquilo. Fale do livrinho didático que você faz. Né? O livrinho didático, de certa forma, que eu faço, mas eu faço digital, né, para os condôminos, para que eles possam entender o porquê daquilo, para que aquilo, esclarecer, nota de esclarecimento sobre alguma coisa. Enfim, é um dia a dia até muitas vezes cansativo, e a forma que a gente tem que buscar, de falar, que se você disser assim, olha, gente, isso aqui foi feito dessa maneira, você foi grossa, você tem que dizer, olha, nós precisamos fazer, porque vai ficar bonito, vai ficar isso, porque vai melhorar. Então, enfim, é meio que cansativo. E quando a gente não faz isso, a gente é agredido. Agredido verbalmente, acusado verbalmente, enfim. E são situações que, às vezes, muitas das vezes, são constrangedoras pra gente. Mas sabe o que é também, Cida? E aí, eu acho que a gente também tem que fazer uma pausa, né, nessa sua fala e trazer que, do mesmo jeito que o síndico ele não é um funcionário, do mesmo jeito que o síndico não é contratado, a gente tem que saber também que, e aí sim é uma crítica, tá? Aos síndicos, alguns síndicos, o síndico ele tem que estar diariamente, mesmo ele sendo eleito, ele tem que estar diariamente exercendo o seu lado político. Sim. Não é? Político, comercial. Sim. Não é? Político, comercial. E como é que é no dia a dia você tem práticas comerciais? Você tem que tratar aquele seu cliente com paciência, você tem que trazer tudo explicadinho. Sim. Então a gente também tem que fazer esse juízo. O tempo inteiro. A gente tem que fazer também, Tiago, essa meia-culpa. Porque tem síndico também que quando é eleito, e aí é uma crítica até mais feroz para aqueles que são síndicos profissionais. Não pode cair nesse conto que eu fui eleito, acabou, eu não preciso dar satisfação. Não é assim que funciona. Então, seja o síndico orgânico ou o síndico profissional, ele tem que estar nesse exercício diário de conversar, não é de conversar, de expor. O grande problema é que as pessoas acabam se confundindo, né? Acabam confundindo, mas aí cabe também ao síndico e a sua expertise colocar um freio e dizer, olha, isso é transparência, isso é o meu lado comercial e isso é o que é obrigatório. Então, vá freando, vá e não venha. Então, é essa falta de exercício que às vezes a gente vê, né, quando o problema já chega pra gente, a gente percebe que isso foi uma questão não bem conduzida na sua origem e às vezes até por conta, Tiago, do perfil do síndico. Sim. Entendeu? Do perfil do síndico que não soube tratar aquilo. Então a gente também tem que fazer esse alerta. Síndico profissional, você é eleito.
tá? Não é contrato, você não tem contrato, mas você tem que estar lá também falando direitinho. As questões comerciais e políticas têm que ser exercitadas diariamente. Esse era o meu comentário, eu achei pertinente pegar um gancho nessa tua fala para poder trazer é isso. exatamente isso. É por isso que eu digo que, de certa forma, a gente tem que ter um papel pedagogo, porque a gente tem que fazer tudo isso. É o pedagogo comercial, pedagogo, psicólogo e por aí vai, né? Mas tem que ser, porque assim, se você pega um condômino com uma vibe ruim para reclamar e você vai no mesmo impulso que ele, você vai ter um embate ali, um conflito de imediato. Então, você realmente tem que ter saber dosar aquilo ali. Mas, para finalizar sobre a nossa pauta... Não, agora não, eu tenho uma pergunta. Peraí, deixa eu fazer a minha pergunta e você finaliza com a sua, beleza? Doutor Tiago, o agravamento das penas, né, proposta nessa PL 3533, ela pode atuar como um fator preventivo nas agressões em condomínios e aos funcionários? Veja, como a gente já conversou aqui, a gente não tem com essa proposta desse PL, é bom que a gente rodou e votou, mas é isso mesmo, porque isso é uma grande conversa, isso aqui é uma grande conversa, é um grande desabafo, mas não se esqueçam que a gente conversou aqui, o que a gente tem é uma proposta, tá, de circunstância agravante, não é um agravamento da pena. A pena, ela já está lá definida no Código Penal. Veja, a gente não está criando, e a proposta desse PL não é criar um tipo penal para dizer o seguinte, não existe. Aí, a partir de agora, com esse PL, se você agredir o síndico, você pode ser condenado a cumprir uma pena de 8 a 10 anos. Isso é um tipo que não existe. Então, na verdade, a gente não está falando em agravamento da pena. A gente está falando em circunstâncias que podem minorar ou aumentar aquela pena que já está predefinida no Código Penal. Infelizmente, mesmo tendo toda a consideração e relevância, tanto os professores como os síndicos, a alteração legislativa que está sendo proposta não é essa. É tão somente, repita, se você praticar qualquer crime, calúnia, difamação, injúria, as lesões corporais, que são essas questões mais sérias que o Tiago vem comentado, e foi esse caso que ele trouxe em São Paulo. Só as lesões corporais, nós temos no artigo 129, 3 possibilidades das lesões corporais, né? A lesão corporal, digamos assim, simples, né? Você tem a lesão corporal de natureza grave e você tem a grave que resulta em circunstâncias mais graves ainda. Então, para cada uma delas, você tem um tipo penal e uma pena pré-definida. Então, eu não acredito que tão somente com esse PL você vai ter aquele condômino que tem um ímpeto agressor de dizer, nossa, a partir de agora eu vou ter que me controlar mais, porque senão a lei agora foi endurecida. Não. Tá? Infelizmente, ainda não. Ainda não evoluímos na legislação criminal a esse ponto. Por isso que eu falei aqui que, na verdade, é só um pontapé inicial. A gente tem uma situação que leva a um agravamento, mas a gente não tem um agravamento da pena em si. Entendi. Tá? São situações distintas. Creio que pelo menos tenha ficado claro. Compreensível. Agora ficou claro, professor. Tiago. Tiago e doutor Tiago e Cida. Vocês me matam com esse doutor Tiago, velho. Até porque você não vai se confundir e falar pra você mesmo, né? Então você pode me chamar de Tiago, creio eu, né? A menos que você nem é narcisista ao extremo desse jeito. Pra você falar Tiago, você mesmo responder, né? Mas tudo bem, siga, amigo. De repente, né, quando eu jogo bola, eu bato o tiro de meta e corro pra cabecear e faço gol. Eu soube que você já foi bom disso. Não mais. Fala. Não mais. A gente está falando aqui da PL 3533 agora de 2023, onde eu já falo que isso já faz da esfera das dimensões do condomínio, né, já para a esfera jurídica. Eu gosto muito de atuar no preventivo. Enquanto eu atuo no preventivo, né, eu costumo dizer que, para o meu colaborador, quando um erro dele, ele me fale 100% da verdade daquele erro, porque daí eu consigo ajudá-lo e contornar aquela situação, ou seja, ele tem uma chance. É assim que eu consigo criar os meus filhos, tá? Se errou, me fala o erro.
Então, eu consigo contornar aquela situação. E eu sou um defensor nato, tá, dos colaboradores que assim trabalham comigo e os que não trabalham comigo. A gente também vê, Tiago, a gente falou muito do síndico aqui, e a gente vê muita agressão, de fato, a PL contempla já a questão dos funcionários, mas na questão do preventivo para coibir e, ao mesmo tempo, proteger esses funcionários. O condomínio tem alguma responsabilidade legal na proteção do direito para esses colaboradores? Eu falo assim, instalação de câmeras, um ambiente de trabalho seguro, onde dê que proteja tipo da área externa do condomínio quanto da área interna. Existe algum tipo de punição e responsabilidade para o condomínio nessa atuação de forma preventiva? Você tem certeza que a gente não tem mais umas 2 horas para continuar conversando aqui? Porque essa sua pergunta me força a ter que resumir uma série de situações, inclusive já pincelando. Eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada. Não, claro. Né? Pincelando já nas questões trabalhistas. Veja, a segurança do trabalhador que você tá trazendo, tá ventilando, é diferente daquelas normas de segurança do trabalho. Sim. Então são coisas distintas. São coisas distintas. Agora, para essas situações de agressão, eu acho que como forma a tentar elidir, afastar eventual responsabilidade civil no condomínio por ilícito praticado por condômino em desfavor de um funcionário, é a adoção de todas essas medidas de cunho administrativo, ou seja, as previstas na convenção e no regimento, tá? Bem como auxiliar diretamente aquele funcionário eventualmente agredido e ofendido para que ele adote as medidas legais, cíveis ou criminais, para exatamente tentar demonstrar e fazer prova que aquela situação não teve um acolhimento, não teve uma aceitação, ela não foi permitida, inclusive, a sua reiteração. Isso pode ser visto com bons olhos caso esse funcionário ele busque, através da Justiça do Trabalho, uma indenização por essas agressões, até minorar a participação do condomínio. Mas, repito, Tiago, isto por si só não tem o condão de eliminar eventual responsabilidade civil do empregador, que é o condomínio. Uhum. E aí, claro que nesse plano de responsabilidades, eu acho que, inclusive, eventual condenação por circunstância específica causada por um agressor, um condômino agressor, ela pode, inclusive, gerar, e aí já no ambiente civil, uma ação regressiva. Né? Uma ação regressiva, porque, na verdade, afinal das contas, quem é que divide quando chega a sentença condenatória em desfavor do condomínio? Quem é que paga essa conta? É o caixa do condomínio. Mas o caixa do condomínio, quem é que constitui? Quem é que alimenta esse caixa do condomínio? Então a gente tem que pensar. Então veja como o tema é bem rico, né? Então a gente sai de um canto, a gente sai de um canto, vai para outro e volta, né? Mas veja, eu acho que nesse ponto, nessa sua pergunta, a gente tem que gravar justamente isso: a adoção pela administração do condomínio, Cida, de todas as providências que possam auxiliar e também punir o agressor. Sim. Né? Mas ressalvando que já vimos diversas sentenças judiciais que, nada obstante isso, acabou resvalando em responsabilidade civil para também o condomínio, tá? Através de ações indenizatórias. Eu faço um viés da tua fala direcionando para a ação civil do colaborador contra o agressor diretamente. E compete ao síndico dar total assistência a esse colaborador. Né? Ou seja, inclusive o suporte jurídico através do próprio condomínio. Sim. Né? Sim. Do próprio condomínio. Aí eu já vou divergir um pouco, porque aí foi uma relação mais do colaborador. Aí é uma atuação que o colaborador deve buscar fazer o boletim de ocorrência, buscar as vias legais, e não o condomínio.
Aí eu já não Não, entraria nesse viés. eu me refiro ao suporte. Ao suporte. Eu me refiro ao Sim, suporte, do uma ponto de vista orientação, prático. uma orientação. Exatamente, porque tudo isso tem um custo. É. Você vai onerar o colaborador, você vai onerar o condomínio, o colaborador, entendeu? Então, assim, e outra coisa, ele foi agredido porque ele tava. É que nem o síndico, a depender da situação, né? Aquela agressão foi originada por conta do seu mister. Ele estava prestando serviços em favor do condomínio. Orientações lá do seu superior direto, né, praticamente. Exatamente. Então, por isso que a gente tem essa fala. Então, gente, o tema de hoje ele é um tema rico, né? E um tema assim, mais sério, um tema que a gente não brincou muito, que até pelo tema em si não é um tema pra gente brincar, né? Mas assim, só pra gente assim descontrair um pouco, aliviar a barra, eu trouxe aqui um bolo de chocolate à base de maracujá. Você alivia a barra, mas ferra a dieta, né? Mas carrega na dieta, né? Pois bem. Pra gente terminar esse momento aqui com o doutor Tiago, com a turma que tá aqui com a gente acompanhando. Agora você vai ficar só na vontade, Tiago. Não, eu tô com intolerância à lactose e tal, eu tô com a dieta totalmente regrada. Eu tô entendendo. Mas assim, a gente vai embrulhar e vai tentar mandar um pedacinho pra você aí, tá certo? Aí depois você vai lá no nosso Instagram e mostra a foto do pedaço do bolo que você recebeu. Tá ligado? Perfeito. Então, pessoal, esse é mais um Segue a Pauta que a gente trouxe hoje para vocês com o patrocínio dos nossos parceiros Safe Condo, Alpex Gás, Pague Seu Condomínio, Lima Soluções Prediais, Live Portaria Remota, Elemac Elevadores, Prossegue Administradora e Eleal Elevadores. São parceiros que estão conosco desde o início do programa e que merecem a sua atenção. Se você aí, síndico, estiver precisando de um parceiro para trabalhar com vocês, a gente recomenda a todos eles porque são excelentes parceiros de trabalho. Não é isso, Tiago? Suas considerações finais? Eu costumo dizer, Cida, que eu só vendo aquilo que eu compro. Isso. Então, são empresas realmente que prestam serviço a contento. Lógico, existem várias outras empresas no segmento condominial local, tá? Mas que vale a pena que o síndico conheça, formate uma opinião, né? Chame-o para conhecer em seu condomínio, conhecer as estruturas, conversar sobre seus problemas, sugestões. Eu acho que são empresas que vale a pena a gente estar junto. Afinal, aí, ó, Safe Condo e Live Portaria. A gente tem duas empresas de portaria remota que patrocinam o nosso evento, o nosso programa. Elemac Elevadores e Eleal, duas empresas de elevadores, você está entendendo? Isso. Então, assim, entre as empresas não existe essa concorrência, não existe essa coisa desleal. Eles são parceiros, eles se conversam. É isso do mesmo jeito que eu quero levar a profissionalização para o síndico, a gente quer levar também a profissionalização para os prestadores de serviço. Isso é muito importante e quando a gente leva a profissionalização dos prestadores, a gente de alguma forma consegue diminuir a corrupção dentro do segmento condominial. Sim. Então, eu acho que é uma engrenagem, é uma coisa sadia que a gente tenta levar, que a gente busca levar para o dia a dia do segmento condominial. Eu vou ficando por aqui, um pouco triste porque não abriu o programa, tá? Nos próximos eu vou querer tentar abrir, porque eu vou perder o treino, né? O Tiago Oliveira aí tá me superando, graças a Deus. Eu costumo dizer que todo mundo tem que ser melhor, né, do que eu, e Tiago pegou assim. De fato, ele fala muito bem. Depois que ele conheceu a peluqueria, o salão de beleza do Dr. Francisco Vasco, parece que aguçou a oratória do doutor, né? Então, assim, tá sensacional, né? Eu tô apanhando ainda, aprendendo, né? Porque, assim, ainda não peguei a pegada, assim, do doutor Tiago, nem a tua, né? Ainda mais chego lá. A prática nos ensina, né? Acho que eu vou passar no salão de beleza deles também para ver se eu dou uma melhorada aqui e aprendo mais. Mas aí, Cida, aí o que é que a gente pode fazer? Ele não abriu o programa, mas ele pode nos dar a honra de encerrar o programa. Eu simplesmente vou agradecer a vocês e dizer que estou à disposição para compor essa bancada. Para mim é sempre uma satisfação, devolvendo já a Tiago Correia para fazer o encerramento do programa de hoje com a sua autorização. Sem contestação. De acordo. Pronto, meu amigo, por favor.
Pessoal, foi uma satisfação muito grande estar com vocês aqui mais uma vez no Segue a Pauta, tá? Esse programa feito carinhosamente para vocês, né? Que a gente tenta buscar e elevar o nível do segmento condominial com pautas, com conteúdo de relevância e estamos abertos para que vocês possam mandar suas perguntas ou no direct do Segue a Pauta, tá? No Instagram, ou no meu direct mesmo, @Thiago Correia, ou no direct de Cida Azevedo, tá? Síndica. Então, assim, a gente quer levar conhecimento, a gente quer tirar dúvidas. O intuito do programa não é fins comercial. A gente tenta aqui levar realmente uma profissionalização, uma troca de conhecimento, uma troca de figurinha e difundir o conhecimento. Então, a gente acredita que dessa forma, o Segue a Pauta mantém e vai se perpetuar aí por muito tempo, tá? Levando conteúdo. Então, para vocês aqui, com 5 horas a mais de fuso horário, o meu agradecimento, tá? Estou muito satisfeito e alegre de poder estar contribuindo um pouco mais com vocês. E logo, logo estaremos juntos aí no ao vivo, nessa bancada linda, nesse estúdio sensacional do Destravo, levando mais conteúdo. Abraço, Cida, abraço, Thiago, abraço a vocês que nos seguem aí no dia a dia do segmento condominial. Abraço. Tchau, tchau. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa.